Começa na qual questão? Da 8? Começou na 8, Tá, dessa vez. certo. O que é as dúvidas aí que nós temos? Quais são os problemas que nós temos aí? Eu tô com um problema na hora de efetuar o i igual a outro número que não seja 1, 2 e 3. Certo. Neste Eu, caso, eu coloco, tipo, eu tentei colocar uma variável, não uma variável, mas eu coloquei tentar ele menor do que zero e maior do que 3, para executar a soma, né, que é a mais b mais c dividido pelo maior número entre eles. ok. Tá. E Mais aí, alguém? quando ele efetua isso, ele não aparece o resultado da soma também, além Ok. disso. Tá. Alguém tem mais alguma dúvida com relação a essa? O restante ninguém tem dúvida? Porra, que bom. Tá bacana o negócio. Bom, a ideia é mais ou menos assim, né? Vamos, vou usar como base aquela das combinações lá, das comparações, tá? Então, vamos dizer assim, ABC, vou chamar lá. Argumento de entrada, A, B, C. Argumento de saída, menor, meio, maior. Ok? Então, o que acontece? Eu vou ter lá A, B, C, menor, meio, maior, do tipo integer. Então, o que acontece é assim, veja bem. Quem quer argumento de entrada? A, B, C. Então, read A, B, C. Beleza. Quem quer argumento de saída? Menor, meio, maior. Ok? Então, quando eu tenho uma situação que leva em consideração as outras possibilidades, o que a gente faz é assim, eu vou considerar se A é maior, menor do que B, and B, opa, B menor, puxa, tá difícil, C. Então, eu vou dizer que menor recebe A, meio recebe B, maior recebe C. A gente pode dizer isso? O que acontece é que, bom, supostamente, o que a gente fez na outra aula é eu vou colocar um novo if para ver essa possibilidade, certo? O que a gente tem de diferente é que eu posso usar um else. Else if. Ah, não. E se A for menor do que C, and C menor do que B. Tá? Se isso acontece, então vamos dizer assim, eu vou ter lá, peguei e vou dizer que A, então, menor recebe A, meio recebe C e maior recebe B. Podemos dizer isso? A outra situação é que eu vou dizer a else, se não, se pode ser que B seja menor do que A, and A menor do que C. Se isso ocorre, então eu vou usar begin e end. Bom, então vou dizer então, menor recebe B, meio recebe A e maior recebe C. Posso dizer assim?
Vocês estão acompanhando aí? Sim, sim, pode ser exatamente assim. Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou considerar, eu tenho um else b menor do que c, entre c menor do que a. Se isso for verdade, então eu vou dizer que a menor recebe b, meio recebe c e maior recebe a. End. Aí eu tenho else if. Se levar em consideração, então eu vou ter agora C menor do que A, end A menor do que B. E vou dizer que, então, menor recebe C, meio recebe A e maior recebe B. Certo? O que ocorre é assim, veja bem, eu coloquei, vamos considerar que aqui eu não tenho repetições e não tenho valores iguais, né, que possam ter A igual a B ou B igual a C, alguma coisa assim, tá? Então, a primeira possibilidade, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, se eu não tenho repetições, então aqui eu posso dizer, então, se não for nenhuma dessas possibilidades, então, menor recebe C, meio recebe B e maior recebe A. Lembrando que não pode ser com repetições, certo? E se tiver com repetições, ele vai dar errado, tá? Aí o que ocorre? Então, se não for nenhuma dessas outras, das 5 combinações possíveis, a única solução é que seja exatamente o inverso. Tá? Então, na questão que você colocou lá, como é que eu vou fazer as outras possibilidades, então você pode verificar se ele é igual a 1, se ele é igual a 2, se ele é igual a 3. Se ele não for nem igual a 1, a 2, a 3, então ele vai ter esse cara aqui. E você vai dizer o que ele vai fazer. Entendeu? Vocês estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio ou não? Sim, sim, sim. Tranquilo? Ei, professor, eu tava fazendo do mesmo jeito que o senhor, só que eu não tava usando o else. Acho que era por isso que não tava dando certo. Não, se você não usar o else, já bem, nós fizemos um exercício parecido com esse. Só que sem usar o else aqui, certo? Se eu não colocar o else, o que acontece? Eu necessariamente tenho que colocar todas as combinações possíveis. Então não posso deixar, ele vai funcionar também, tem que colocar ponto e vírgula sempre aqui. Observar que eu não coloquei ponto e vírgula quando eu coloquei else, certo? Então veja bem, ó, vou usar sem o else, ele vai funcionar também, só que aqui nessa última possibilidade aqui eu tenho que colocar ponto e vírgula. Tá? Eu vou ter que fazer se C for menor do que B, end B menor do que A. Aí nessa possibilidade é essa combinação que vai acontecer aqui. Mas ele também vai funcionar. Certo? Ele também vai funcionar. Qual que é a diferença de um e de outro? Quem sabe me dizer qual que é a diferença? É que o else automaticamente declara que aquilo é contrário do que você já declarou antes. Certo? Não é só isso. Isso é uma das situações. Né? Então, se eu não tenho else como está aqui, o que ele vai fazer?
ele vai passar por essa linha, o if dessa linha. Mesmo que eu tenha entrado na condição seja verdadeira, ele vai vir fazer o if, o segundo if. Mesmo que a primeira condição seja verdadeira, ele vai fazer o terceiro if. Vai vir fazer o quarto if. Vai fazer o quinto if. E vai fazer o sexto if. Se deu verdadeiro no primeiro, automaticamente significa que não necessariamente precisaria entrar nos outros ifs, certo? Então, supostamente, eu tenho 6 ifs. Ele vai executar a primeira linha, que é da leitura. Vai fazer os 6 ifs e mais uma das possibilidades. Certo? O que acontece quando eu for utilizar o else? Quando eu faço o else, se a primeira condição for verdadeira, vou desfazer e vou colocar um else. Se eu fizer desta forma, colocando o else aqui em todas essas possibilidades, o que ocorre? Se eu executar o primeiro, eu posso até deixar o último com o else if aqui, não tem problema, tá? Mas o que acontece? Eu vim aqui, eu li o valor de A, B e C. A primeira condição é verdadeira? Ah, é verdadeira. Ele vai executar essas 3 linhas, certo? E daí, o restante que tem aqui para baixo, ele simplesmente vai ignorar e vai chegar na linha do write. Ou seja, se eu levar em consideração, eu tenho 6 ifs, um read e um write, são 7, 8. Né? Eu tenho mais 3 linhas para atribuir para o menor, meio e maior, e mais begin end. Né? Então, teria 8 mais 5, seriam 13 linhas. Certo? Bom, as 5 linhas necessariamente eu vou ter que executar de qualquer forma. O read e o write também vou ter que executar de qualquer forma. Certo? Então, são 5 linhas que necessariamente eu vou ter que begin end, read e write. Então, são 5, mais 2 são 7. 7 linhas de qualquer forma eu vou ter que executar. Quando eu não tenho o else, eu vou executar, além dessas linhas, mais 6 ifs. Quando eu tenho o else, eu vou executar as 7 linhas, mas, dependendo, na média, como eu tenho 6 ifs, eu consideraria que, em média, eu executaria mais 3 ifs. Em média. Certo? Então, eu executaria 10 linhas de código. Se eu não executar, se eu não usar o else, eu vou executar os 6 ifs, mais 5 linhas aqui são 5 mais 6, 11, mais read e write, 13 linhas sempre. Então, a gente tem um ganho de desempenho na execução quando eu utilizo o else. Certo? Entenderam? Sim. Beleza. Beleza? Muito bem. Alguém mais? Ficou com alguma dúvida? O que mais? Que outras dúvidas nós temos? Então, no meu caso, ali é só eu colocar o else? Só que quando a gente usa else, observou aqui que eu estou usando else em todos os ifs aqui. Certo? Certo. Eu tenho que usar, se eu vou usar com if then, sem o else, é uma situação. Quando eu for usar else e todas as condições são vinculadas, são amarradas, eu tenho que usar todas elas com else. Eu não posso usar algumas com if then e algumas com if then else. Se todas são vinculadas com a mesma condição, como é o caso aqui, eu devo utilizar todas elas usando o if then else.
certo? O que mais? Posso parar de mostrar esse código para a gente voltar para o PDF dos exercícios? Ou alguém tem mais uma dúvida com relação a essa questão? Na verdade, essa é a questão que foi uma variação daquela questão que está na lista lá, né? Os primeiros exercícios. Professor, eu tentei executar aqui e ainda assim deu problema na soma. O problema mostra a sua tela. Você pode mostrá-la para mim? Deixa eu fechar aqui a minha. Posso, como que eu faço isso? Você vem na barra embaixo ali onde tem, vamos dizer assim, você está na tela, tem uma barra embaixo. Você vai com o mouse para baixo na tela do navegador, ele vai aparecer ali o microfone, o fone e o vídeo, certo? Aí do lado direito tem apresentar agora. Se clica no apresentar agora, aí uma janela ou a tela inteira. A tela inteira eu não consegui apresentar até agora. Então, coloca... Aí, beleza. Isso. Tá conseguindo ver aí? Ainda não. Ainda não? E agora? Tá vendo, professor? Não. Você escolheu a janela? Escolhi a janela do Lázaro, sim. Ah, tá. Você está em execução? Peraí, compartilhar a sua apresentação. Se eu depurei? Só um pouquinho, deixa eu ver se está escondido aqui a sua tela. Não. Você está com o Lazarus aberto. Copie o código que você tem aí num bloco de notas e compartilhe o bloco de notas, não o Lazarus. Tá, Ele beleza. não está conseguindo apresentar o Lazarus. Beleza, só um minuto. Tá. Agora foi? Agora tá vindo. Ó, eu dei as condições aqui. Ok. Dei o end else. Hum. Dei as condições do Igo valendo 2. E aqui o end else. As condições do I igual a 3. Não, mas o problema não é esse. O problema está lá embaixo. Certo. Onde você diz. Aqui está o end else. Aí aqui eu coloquei as condições do IC. Tá, só um pouquinho. Sobe lá no começo da tela. O problema tá que você colocou lá todas as variáveis como sendo maior, não é? Soma você colocou como real. Desce lá embaixo. Então. É que assim, eu coloquei um write depois de cada condição. Ó, de igual a 1 eu coloquei o write ABC. De igual a 2 eu coloquei o CBA, né? Que aí seria as condições. E fui indo. E aí aqui eu coloquei uma condição para ele ver qual que é o maior e dividir pelo maior aqui. E qual o erro que ele apresenta na tela? Ele, na verdade, não apresenta erro. Ele depura normal, ele abre o executável, só que se eu colocar o número... se eu não colocar o número 1, 2 ou 3, ele pede os valores de A, B e C, eu digito o valor de A, B e C, só que ele não dá o resultado nenhum e apaga. A sua condição aqui no último else aqui tá, ali é I maior que 3 e I menor que 1? Ou é 1 menor que 1 ali? Aqui, professor? Aí. Aqui é I menor do que 1. Quando que vai ter um número que é menor do que 1 e ao mesmo tempo ele é maior do que 3? Ah, entendi. Certo? Acho que o Juan... Entendi. aqui, olha. O
O Juan colocou ali, ó. Não existe essa possibilidade. Certo. Mas Bom. aí, como é que eu faço para fazer um número que seja diferente de 1, 2 e 3 nessa condição? Você tem a possibilidade de usar o else lá, certo? Deixar só um aqui e colocar o else. Você nem precisaria colocar o else ali no caso, certo? Nem precisa colocar o if, só coloca o else, certo? A outra possibilidade que você teria seria colocar aqui i é menor que 1 ou i maior do que 3. Usar o or daí, não o end. Porque ao mesmo tempo ele não vai poder ser as duas coisas, certo? Mas ele Entendi. pode ser 1, ou i é maior do que 3, ou ele é menor do que 1, entendeu? Entendi. Só que nessa condição aí em particular, o adequado é você, já que você está usando o if then else, é você não ter esse if. Ele vai dar certo. Tá ok? Se eu tirar a condição do if e deixar só declarando a maior ali, se eu tirar isso aqui, por exemplo, ele dá certo. Exatamente. Tá, eu vou testar aqui. Um momento. Beleza? Beleza. Mais alguém? Alguma outra questão para a gente poder trabalhar? Alguma outra dúvida? Eu tenho um monte, só espera um pouco. Tá. Vamos deixar os outros tirar as dúvidas. A 11. Tá. O que tem a 11? Qual que é a dúvida, Gabriel? Tudo? Como assim tudo? Quem quer argumento de entrada na questão? Dia, mês, ano. Nessa equação que está aqui, quem que é dia, quem que é mês, quem que é ano? DFD? Acho que não. GFD? Acho que não. Isso aí, Gabriel. De DMA. Beleza. Isso aí, Marcos. D indica dia, M indica mês e A indica ano. Beleza. E daí? Se DMA é D de dia, M de mês e A de ano, indica, que é o que está escrito aqui, né? Onde D é o dia do mês atual, M é D é o dia do mês, M é o mês atual e A o ano atual, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que fazer um if levando em consideração quem? E quem que eu vou ter que executar primeiro aí? M. Na primeira linha lá onde eu tenho N igual a 365,25 vezes... vocês já viram vocês viram f de x com o Toninho, não é isso? F de x é quem? É y, no plano cartesiano lá no cálculo, não é isso? Vocês estão me entendendo? Eu vou fazer um detalhe aqui, tá? Vou usar um recurso técnico aqui. Observaram que eu mudei, eu tirei do PDF e coloquei no Paint, certo? Então,
Vocês estão conseguindo me acompanhar? F de M, a gente subentende-se que é o quê? Uma função em função do mês. G de AM indica que é uma função em função do ano e do mês. Tudo bem? Então, vamos dizer assim, eu tenho aqui as equações. Quem é que eu tenho que executar primeiro? Essa linha com o N aqui? Será que é essa linha que eu tenho que executar primeiro? Ou eu tenho que calcular primeiro o D de S? Ou será que é essa função aqui, G de AM? Ou talvez o F de M? Como é que a gente sabe aonde que a gente vai começar? Quem que é o primeiro que eu vou ter que executar? Quem dá uma ideia aí? Argumento de entrada, argumento de saída, todo mundo já identificou. Primeiro, G de AM ou F de M. Então, o que que acontece? Eu vou ler os meus argumentos de entrada, aí, vamos dizer, primeiro, eu vou executar o F de M. Em segundo, eu vou executar o G de AM. Se eu tenho esses dois, eu consigo calcular o N? Eu consigo calcular o N. O N é em função do GAM, que está aqui, que é o segundo, e em função do F de M, está aqui, certo? Então, em terceiro, supostamente, eu vou conseguir calcular essa linha. Quem que é a quarta linha que eu tenho que executar? C? C. Exatamente. Então, eu tenho que vir aqui calcular C. E por último, então, vou calcular o dia da semana, que é esse cara aqui. Tá certo? Agora, o que é que a gente tem que calcular aqui na primeira opção? Então, a sequência que eu vou executar vai ser essa, certo? De tudo que está apresentado. Aonde que eu tenho o if, levando em consideração essa questão f de m aqui? Em função de quem? Quem que é a condição? Qual o valor que eu vou gerar? Então, Qual que é a sua pergunta, professor? eu vou ter que fazer estrutura de seleção. Esse é o nosso assunto aqui desse capítulo, certo? Vou ter que usar um if aí em algum lugar. O if vai ser em função de quem e quem que é o resultado que eu vou ter que gerar. Veja bem, a dica que foi colocada pela questão é que eu vou usar dia como D, mês como M, ano como A. E o dia da semana como resultado é DS. Eu não posso usar nome de... eu poderia colocar uma variável chamada F entre parênteses M? É permitido isso? Não, não é. Então, o que acontece é que a gente não pode, eu não posso criar uma variável f. Por que que eu não posso colocar f entre parênteses m ou g entre parênteses a, m? Porque o parênteses faz parte dos caracteres, dos símbolos, né? Que eu não posso usar no nome de variável. Mas eu poderia chamar de quê? A variável. Não, M já está vinculado com o mês. Não posso usar ele em dois lugares diferentes. Todo mundo está com o microfone aí ou não? 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 Tá bom.
Só para saber. O restante, então, tá com o microfone. É isso? Então, o que vocês podem me dizer? Alguém falou usar F e usar G. Eu recomendaria que usasse... E aqui, então, ficaria como? Exatamente. E que tipo que vão ser essas variáveis que nós vamos estar declarando aqui? Vão ser inteiras? Consigo fazer isso com variáveis do tipo inteiro? Depende, né? D, M e A, elas são de que tipo? Inteira? Inteira. Muito bem. E F de M e G A M são de que tipo? Inteiros. Também. Muito bem. E daí? E N é inteiro também? Não. É real. C é inteiro? O resultado de C é O resultado de C é, porque C vai ter que valores como resultado? Vai ser 2, 1 e 0. 0, 1 ou 2. Certo? Então, o que é que vai fazer? Então, uma parte desse processo já se sabe como vai fazer. Para calcular a linha 1, a linha 2, eu não preciso usar essa questão parte inteira, parte fracionária que está declarada aqui embaixo. Mas a hora que eu for calcular a linha 3, o resultado que eu tenho desses caras, eu vou precisar usar. Então, quando eu tenho esse símbolo aqui, que é essa barra aqui, esse L gigante, e o lado de cá o L invertido, ela significa que é o quê? Inteiro? Ele é esse trunque aqui, ó, certo? Então, eu vou substituir no lugar desse maior e esse L e o L invertido por essa função. E a conta que está aqui dentro. E vou somar com a outra parte aqui também da parte inteira. Certo? Vou usar ela novamente, que tem aqui no DS, aqui, né? Eu vou calcular C depois, né? Porque para mim calcular C, eu tenho que ter calculado o N, né? Não consigo calcular o C se eu não tiver o valor de N, concorda comigo? Correto. Então, uma vez calculado o N, vou calcular o C. Aí, com base no C, eu tenho C, tenho N, consigo calcular o DS, que é a quinta linha. A quinta linha depende do C e depende do N. Aí, aqui eu vou ter que usar a parte fracionária. Então, o cálculo que eu tenho, N dividido por 7, isso tudo vai pegar o frac, que é a parte fracionária. Tá claro? Sim. Beleza. Vou tentar quebrar a cabeça amanhã. Amanhã? Pô. Depois tem aula do Sérgio, cara. Aí o Sérgio... Poxa vida. Como é que fica a minha fama desse jeito, cara? Eu vou ter que mudar esse negócio. Pelo amor de Deus, continua assim. Faz isso com a gente. Reconhece a data de hoje como quarta e o dia 10 como sexta. Porém, considera o dia 9 como
Ué, se dia 10 é sexta, por que dia 9 não vai ser quinta? Hoje é dia 8, é quarta, tá correto? Amanhã é dia 9. Dia 9 não é quinta? E dia 10 não é sexta? Então, ele diz que hoje. Mas que dia que é hoje? Hoje não é quarta? Hoje é quarta. Não entendi. Então, mas se quarta, dia 8 é quarta, dia 9 é quinta. Ah, ele tá dizendo que dia 9 é quarta também? É isso? Ah, tá. Aí não. Bom, o detalhe a respeito disso tem a ver com o seguinte aqui. Desculpa. Tem a ver com os arredondamentos que ele vai pegar da parte desses caras aqui, tá? Então, vamos dizer assim, o n ele vai ser do tipo real, certo? Tem certas variáveis que se você não definir ele como sendo do tipo real, e mesmo definindo, ele tem problema com arredondamento. E aí ele gera, acho que foi o Eduardo que tinha comentado outro dia, que às vezes dá problema de arredondamento. Realmente ele dá problema de arredondamento. Sim, professor. Na hora fazer a fracionária, ele não arredonda, ele fica, por exemplo, 0,69999, e na realidade teria que ser 7. Sim, sim. Então, por isso não tem problema. Se você fez ele na sequência certa, beleza, não tem problema. Não é... O nosso objetivo dentro dessa questão é que existe outras formas de calcular isso aqui também, certo? Mas é que depende realmente dessa questão do arredondamento. Olha só, tem mais alguém aqui. Ficando bom o negócio hoje. Tá? Entenderam? Aí o X a questão? Mais dúvidas? Tranquilo, hein? Sobre a 11, não. Sobre a 11, de boa. Beleza. Tá bom. Eu tentei executar da maneira que você pediu lá, 8, e ainda assim ele não faz a soma e não aparece a soma. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou gravar uma aula para amanhã. Eu vou gravar. É que vocês têm que me entregar o trabalho primeiro, né? Vocês vão me entregar o trabalho amanhã? Eu entreguei igual, do jeito que tá. Todas as tá. minhas questões com as dúvidas, eu entreguei. Eu só não entreguei a 11, na verdade, mas a 11 eu consigo te entregar amanhã. Tá, beleza. A ideia é a gente começar a resolver alguns exercícios, né? Então, acho que a resolução dos exercícios é melhor aqui ao vivo, aqui, né? Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Podemos... Professor? Oi, pois não. Você poderia, por exemplo, no bloco de notas seu, mostrar para a gente como tem que ser a orientação quando tem if, else e os begin, só para a gente ter uma noção de estrutura, a organização da estrutura do bloco? Perfeito. É o que já está no bloco de notas ali que eu coloquei para vocês aí. O primeiro begin é mais à esquerda, não... Ó, eu tenho lá o hit. Né? Não, o primeiro begin tá lá aqui em cima. Ó, tem program, tá? Tem o var, né? Posso deixar esse aqui na frente, fica bacana.
Tem o begin aqui, certo? Certo. Eu deixei 3 espaços, ó. 1, 2, 3. Comecei o read. Certo? Vem o primeiro if. Certo. Vem o primeiro if then, tem begin. Então, vem aqui, begin. Coloquei o begin embaixo do if aqui. Tá certo? Certo. Aí eu dei 3 espaçamentos para colocar aqui menor, meio e maior. Fechei com end. Tem o else, não tem ponto e vírgula. Vem o else. O else está na mesma linha do begin e do end. Tá certo aqui? E do if. Certo. Aí coloquei o if na frente do else. Tem um E se espaço. fosse embaixo do else? Oi? É que quando eu tenho... A gente chama isso aqui de aninhamento de if, certo? Tá? Então vamos dizer assim, nessas condições que eu teria aqui, eu poderia fazer isso aqui, só que daí eu teria que trazer isso aqui para cá, aí eu teria que isso aqui trazer. Aí o que vai acontecer? Quando chegar no último lá, dos 6 ifs, ó, aí esse else teria que vir para cá, esse cara viria para cá. O que vai acontecer? Ó? Eu teria que ter uma quantidade de, vamos dizer assim, vai faltar caderno aí para vocês fazerem. Entendi. Certo? A questão... Então, colocando o else e if na mesma linha, então mantém o mesmo alinhamento, né? Porque daí o que acontece é assim, né? O certo de fazer seria esse formato ali que eu estava fazendo, tá? Só que fazer dessa maneira, ele gera um transtorno muito grande. Então, esse alinhamento de ifs aqui, usando dessa forma aqui, fica muito mais tranquilo de você enxergar o programa como um todo. Tá certo? Certinho. Tranquilo? Beleza. Obrigado. Tá. Entendido aqui? Podemos seguir? Vocês estão com a lista de exercício aí, não é isso? Todo mundo, né? Então, fornecer 2 valores, colocar, descobrir qual é o maior ou menor valor, descobrir... Questão 2. Fornecer 3 valores, descobrir qual é o maior ou menor valor entre os mesmos. Certo? Posso continuar a resolução aqui? Pode sim, professor. Tá todo mundo bem aí? Tranquilo? Então, é assim, ó. Vou usar aqui. A gente pode considerar que na ordem alfabética A é menor que B e podemos considerar que B é menor que C. Todo mundo concorda com isso? Acho que sim, né? Sim. Tá. Sim. Então, vamos dizer assim, ó, veja bem. Eu vou levar em consideração que eu vou ter lá os 3 valores lá, certo? Eu quero menor, meio, eu quero menor e maior, certo? Tranquilo? Então, o que se tem aqui, ó? Eu vou vir aqui e vou verificar se o valor de A é maior que o valor de B. Então, eu vou dizer que meu auxiliar recebe A, recebe B, B recebe auxiliar. Encontrei o menor entre A e B, certo? Está no A, deixei no A. Se o valor de A for maior que o valor de C, então estou checando as possibilidades entre os 3. Já chequei entre A e o B, agora estou checando entre A e C. Então, se o valor de A for maior que o valor de C, então vou dizer que meu auxiliar recebe A, meu A recebe o valor de C, e meu C recebe o valor de AUS. Troquei os 2 de lugar, certo? Então, já encontrei o menor entre os 3, certo? Aí eu vou verificar se o meu valor de B é maior que o valor de C. Se o valor de B for maior que o valor de C, então eu vou dizer que
Meu auxiliar recebe B, meu B recebe C, e o meu C recebe auxiliar. Certo? Com isso eu encontrei, coloquei eles em ordem crescente. Ah, mas eu não preciso do meio aqui. Beleza. Então eu vou escrever o menor e o maior. Será que dá certo isso? Vocês testem ele depois, então. Tá bom? Tá. Eu tenho lá, uma empresa decide fazer um aumento de 30% aos funcionários com salários inferiores a R$ 500. Faça um programa que receba o salário do funcionário e mostre o valor do reajuste ou uma mensagem, caso ele não tenha direito ao aumento. Essa questão aqui está tranquila? Tem alguém que tem dúvida? Posso seguir para a próxima? Pode. Vou salvar esse aqui como sendo ab.pass. Ok? O que é argumento de entrada nessa nova questão? Vai fazer o aumento de 30% dos salários inferiores a 500. Caso não tenha, é para dizer que não tem direito. Certo? Aí eu quero saber o valor do reajuste e quero saber se o valor do reajuste, se caso ele não tem direito, vou informar. Então, quem quer argumento de entrada nessa questão? Vocês fizeram mesmo o trabalho, moçada? Ah, desculpa, professor. É que tem muito barulho aí de moto. Ah, vamos dizer assim, ó, moçada, a ideia da gente corrigir os exercícios online é para vocês participarem, certo? Se vocês não participarem, é melhor eu fazer a resolução sem a presença de vocês, porque daí não vão perder tempo. Concorda comigo? Sim, sim, concordo. Então, moçada, vamos participar aí, porque senão eu vou parar de resolver a questão ao vivo aqui. Vou gravar a resolução e boa. Hum? Ou ninguém está assistindo a aula, só está conectado aí, é só o João que está conectado assistindo. Então, Opa, então vamos participar da aula aí. Quem quer argumento de entrada na questão? Em qual questão que você tá, professor? Eu me perdi aqui. Eu estou na questão 3. É o salário, o argumento de entrada. Argumento de entrada é o salário. Só o salário. É isso? O que é argumento de saída? É só o salário mesmo que é argumento de entrada? Ah, eu acho que sim, eu fiz assim, pelo menos, eu não sei, mas eu coloquei argumento de entrada só o salário. E argumento de saída? É o reajuste salarial, né? Reajuste. É ajuste. Tá. E daí? Tem, então.
tipo que ele é? Real. Real. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho lá, argumento de entrada. Vou ler o argumento de entrada. Daí, como é que eu vou fazer? O que é a condição que eu vou precisar ter? Condição em função de quem? Se o salário dele for menor do que 500, Se o aí ele salário tem reajuste. for menor que 500, então o reajuste dele vai ser quanto? Um aumento de 30%. 30%. Então, reajuste recebe o quê? O salário normal vezes 30%. Salário. Eu coloquei direto 1,3. Mas se você colocar 1,3, significa que é o quê? É o reajuste? É, um aumento de 30% já, não seria isso? Sim, mas Porque o reajuste é a mesma coisa que o valor do salário já aumentado? Não. Não. Certo? Então, vamos dizer assim, se o valor do salário for menor que 500, então ele vai receber 30%, certo? Reajuste. Se caso não for, significa que o reajuste é quanto? Ele não tem, na verdade. Não tem significa que para mim que vale quanto? 0. Zero. Certo? Então, eu vou ter a situação de que se o reajuste for maior que zero, eu vou escrever o reajuste. Se não, eu vou dizer não tem reajuste. Aí. Tranquilo? Beleza. Beleza? Vamos salvar com agora tem a próxima. O que diz a próxima? Um funcionário ganha R reais por hora normal trabalhada. Todo mundo já leu essa questão? Já. Já. Tranquilo. Todo mundo sabe então o que é. Quem quer argumento de entrada? É o dinheiro e a quantidade de hora trabalhada. O dinheiro a gente diz Reais. Ou R, né? o valor da hora. E o que mais? A quantidade de hora trabalhada. Quantidade de horas trabalhadas. Argumento de saída. Moçada, ninguém fez essa questão. Ah, tá. Ó, vou chamar de salário normal semanal, salário extra, salário bruto. É isso? Quem que são meus objetos? Fala aí. Tá certo aí? Sim, por enquanto. Beleza.
Então, eu tenho o quê? Como é que... Minhas condições vão ser em função de quem? Em função do R? Em função da quantidade de horas. Beleza? Deixa eu pôr aqui para salvar esse cara aqui. Então, em função da quantidade. Então, se for o quê? Maior que 40, então, vou fazer o quê? O salário normal semanal vai ser quanto? Como é que calcula o salário normal semanal? O salário normal semanal é em função do quê? Da jornada normal. Valor da hora, jornada normal, valor da hora pelas horas. Se eu coloco o valor da hora vezes quantidade de horas trabalhadas, isso está correto, salário normal semanal? Ó, vamos entender assim, ó. O camarada ganha R$10 a hora. Ok? O cara fez 38 horas. Quanto que é o salário normal dele? 380. 380. Quanto que é o salário extra dele? Não tem, porque ele não trabalhou mais que 40 horas. Pois é, não tem significa zero. Zero, zero. Salário bruto? 380. 380. Ok. O cara trabalhou a R$10 a hora. $40. Quanto que é o salário normal semanal dele? 400. Quanto que é o salário extra dele? Zero. Quanto que é o salário bruto dele? 400. O cara trabalhou a R$10 a hora, fez 42 horas. Quanto que é o salário normal semanal dele? 400. Por que 400? Porque ele trabalhou 40 horas. Essas 2 horas extra que ele trabalhou é um cálculo à parte, né? É um cálculo à parte. Então, se eu colocar aqui que o salário normal dele é R vezes a quantidade de horas trabalhadas, aqui vai dar quanto? Aí já vai dar direto a quantidade 420. de hora extra mais o salário. Não dá exatamente o valor do salário extra, porque quanto que é o salário extra se ele trabalhou aqui 42 horas a R$10 a hora? 420. Não. Ah, não. Na conta com valendo a porcentagem, ele ganhou. Quanto que é o salário extra dele? Era 30%, né, professor? 50. 30%? 50%? É da 30. Dá 30. E o salário bruto? 430. Né? 430. Por que dá 30? Se o valor da hora dele é 10. Porque ele recebe 50% a mais do valor da hora. Quando ele fizer hora extra, 50% a mais da hora. Então, se a hora é 10, então está recebendo 15. Está recebendo 15 por cada hora extra. Ele fez 2 horas extra, recebe 30.
certo? Então, como é que fica aqui? O salário normal semanal, se a quantidade de horas for maior que 40, que vai valer quanto? R vezes quanto? 40. 40. Beleza? Aí eu tenho salário extra. Como é que calcula o salário extra? É o salário dele. O Não, R desculpa. não é em função do É salário. o R. Isso, é o R vezes Vezes 0,5 de 40. De 40 não, de quantas horas a mais ele trabalhou. Então, Não, eu acho que é a quantidade de horas menos 40. Isso. Vezes- A quantidade de horas menos 40 vezes 0,5. quantidade de horas trabalhadas menos 40 vezes. Como é que é o resto da conta aí? Vezes 0,5. 0,5. E vocês acham que isso aí vai dar 30? Foi. Eu também acho que não, Marcos. 20. Vai dar 2 horas, certo? Vai dar 20. 20 vezes 0,5 dá quanto? 10. 10. Tem que ser 1,5. Ou eu teria isso daqui mais R. Só que isso teria que estar entre parênteses. Assim. Ele vai ganhar o valor da hora mais 50%. Certo? Bom, isso se ele for maior que 40. É isso? Isso. E se ele for menor que 40 ou igual a 40? Aí é descontado do salário dele? Na conta que a gente fez no exemplo ali na parte de baixo, com o que ele fez? Se for considerar a lei trabalhista brasileira, se você não fizer a semana, não trabalhou. Você desconta quantas horas ele não trabalhou. Não, na verdade, se você não trabalhou um dia da semana, segundo a lei trabalhista brasileira, você perde o descanso remunerado que você ganha do final de semana. Certo? Mas aqui não é bem o nosso caso, né? Então, só para deixar claro que nós não estamos seguindo exatamente a lei trabalhista brasileira. Mesmo porque a lei trabalhista não paga por semana. Isso aqui é 40 horas, é quantidade de horas trabalhadas em uma semana. Isso é mais americano do que brasileiro. Certo? Acho que na verdade também aqui no Brasil a gente trabalha 44 horas é normal, né? Depende, tem alguns ramos que trabalham Depende. 40 e alguns que trabalham 44. Ah, sim. Tá. Tudo bem. Mas vamos lá. Então, se a quantidade de horas trabalhadas for menor ou igual a 40, então eu vou fazer o quê? Quando estava trabalhando aqui, a gente não tinha Elsa, né? Daí, como é que eu faço aqui? Salário normal semanal recebe o quê aqui? Ah, moçada, já tá acabando. Mais um pouquinho. Seria É. o R vezes a hora. Não. R vezes 40, não seria? Ou seria o R vezes a hora trabalhada? Se ele é menor ou igual a 40, vai ser o R vezes A hora trabalhada. a quantidade de horas trabalhadas. Salário extra, vale quanto? 0. Zero. Aí aqui embaixo, independente, vou calcular o salário bruto. O salário bruto vai receber quem? O Salário normal SNS. semanal mais o salário extra. É isso aí.
E aí eu vou vir aqui dar um write NN, salário normal semanal, salário extra e salário bruto. É isso? É possível deixar esse código mais enxuto que esse? Alguém fez esse código menor que esse daqui? Não. Não? Guilherme disse que não. Também não, Igor? Beleza. Também não. Tá. Alguém arrisca aí? Eu até tinha, acho que tinha conseguido fazer, só que quando ele digitava por exemplo, 38, ele dava um número negativo, daí aí já dá errado no caso, né? Com certeza. Não pode dar O cara número fica negativo, né? devendo. O cara deve pro patrão daí. Aham. Vai ficar devendo pro patrão. Então é assim, ó. Coloca esse código para funcionar e vê o que acontece. Depois vocês me falam. Será que ele dá certo? Se você tá fazendo desse jeito, dá, né? Não necessariamente, né? Será? Tem algum erro aí no código? Não, não tem erro. Não vai dar erro que tá faltando ponto e vírgula? Ah, não, mas read key o código era para colocar para compilar, né? Tranquilo, tem? Faça um teste aí depois, então vocês me passam. Beleza? Professor, cadê a condicional de menor ou igual a 40 horas? Faz o teste aí. Implementa ele aí para ver. Vê o que acontece aí. Segura aí que eu vou fazer, peraí. Tá, tô segurando aqui. Bom, vocês fazem o seguinte, vocês testam e depois amanhã vocês me falam, beleza? Acho que por hoje a gente pode deixar por aqui, né? Eu vou renderizar, eu gravei aqui como videoaula, vou renderizar e vou postar para vocês lá. Eu executei aqui o programa Hum, e ele deu um salário extra negativo. E aí o salário bruto deu 370.
Deu 4, por exemplo, Acho que o você não salário digitou do jeito que tá aqui, então. eu acho que sim, deixa eu ver aqui, deixa eu só conferir, mas a princípio foi igualzinho. Compartilha Deu aí, certo aqui. Deu Aí, certo ó. aí. Ah, Deu certo? colocou os Deu três certo. valores lá, R$ 38, 38 horas, R$ 10 a hora, 40 Sim, horas e 38, 42. 10. R$10, 38, deu 380 o salário, zero de salário Isso. F, bruto 380. Ok. Agora 42 horas, Hum. R$10 a 42, deu 430, 430. Olha só, que beleza isso. É bem enxuto mesmo. Bem enxuto. Deu certinho, então? Qual que é a lógica aqui, ó? Veja bem, eu li os valores, certo? Eu considero de antemão que a quantidade de horas é menor ou igual a 40. Calculo o salário normal semanal, calculo o salário extra. Certo? Se caso a quantidade for maior que 40, ele volta e recalcula. Então não tem chance de dar valor negativo aqui. Certo? Aí ele vai ter o valor de salário bruto, vai ser a soma do salário normal semanal e salário extra. Tranquilo? Tranquilo. Mas faça o teste de qualquer forma. Põe para rodar aí para a gente ver. Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Posso fechar então? Pode, professor. Tranquilo. Beleza, então. Boa noite para todo mundo. Até a aula de amanhã. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. pessoal.